Shalom, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E vamos falar hoje com vocês, a respeito do livro de Miqueias. É um livro que vamos dizer assim, é pouco divulgado, Todo mundo conhece, é claro, mas é pouco divulgado, porque existem livros que são realmente mais buscados, mais lidos, mais estudados. Infelizmente tem, não era para ser assim, porque a Escritura Sagrada inteira, ela tem conteúdos para o passado, o presente e o futuro. A Escritura Sagrada inteira tem conteúdos sagrados e que pode nos abençoar a todos os dias, todas as horas, todo instante. Então, nós temos que adquirir esse costume de estudar a Bíblia por inteiro, não é especificamente tal livro. Claro que as pessoas se dedicam mais a alguns livros, isso é normal mesmo, é normal, mas na medida do possível tente tirar esse costume de você, porque não é um bom costume, porque muitos livros acabam sendo esquecidos, que nem Oséias, que em hebraico é Oshea, tá? Miqueias, que é Mihá, Então, são livros que ficam basicamente esquecidos. Uma vez ou outra se lê um versículo, algum texto, alguma coisa. Mas Miqueias fala para nós claramente como vai ser o final dos tempos, você sabia? O livro de Miqueias, pegue ele hoje, já comece a estudar, é um livro pequeno, muito gostoso. O livro de Joel e Naum, tantos livros que muitas vezes ficam esquecidos, Mas claro que são livros sagrados e importantíssimos e nos dão alerta para os dias de hoje, para o final dos tempos. Isso é importante, O livro de Miqueias, no capítulo 4, especificamente, que nós vamos falar hoje, ele fala para nós do final. E ele faz um alerta ali, para Israel e para o resto do mundo. Ele está dando ali sinais do que vai acontecer a Israel e para o resto do mundo. Diz que todos os povos fluirão para Israel. Lembra da passagem que o próprio Jesus falou? Olha para a figueira, presta atenção na figueira. E todos sabem que a figueira é representação de Israel. Então olha para Israel, Jesus estava falando isso. Olha para Israel, veja quando os seus ramos estiverem tenros. Significa o quê? Quando ela estiver pronto, certo? Presta atenção em tudo que acontece. É o próprio Jesus falando, certo? Para prestar atenção nessa figueira. Porque o que acontece em Israel diz respeito ao mundo inteiro, tá bom? Então fica atento, presta atenção. Existem profecias que são para Israel, existem profecias que são para Israel e para o mundo, e existem profecias que é para o mundo inteiro. Então preste atenção em tudo. O livro de Miqueias, eu vou pôr aqui umas imagens, tá ok? Então preste atenção, nos últimos dias, olha o que fala Miqueias no capítulo 4, verso 1, tá? Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes e se elevará acima das colinas e os povos a ele acorrerão. Olha aí uma profecia. Nos últimos tempos, tá bom? O monte do templo do Senhor será estabelecido, reestabelecido na verdade, ok? Porque já aconteceu tantas coisas ali, já virou um amontoado de pedras. Se você for em Jerusalém ou algumas fotos que você pode pegar, entendeu? Vai te mostrar bem claro que existem lugares ali no templo, no monte do templo, que está um amontoado de pedra, não mexeram, para deixar para o povo ver, entender o que aconteceu ali, e que a profecia está cumprida, tá? Agora, vem mais coisas pela frente que ainda não se cumpriu e vai se cumprir, que fazem parte do mesmo conjunto de profecias. Então tá aí, Muitas nações virão dizendo, certo?
venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, ou Jacó, que é Israel, né? Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a Torá, a palavra Torá significa instrução, pois a instrução virá de Sião, a palavra do Eterno virá de Jerusalém. Profecia, tá bom? É uma profecia estabelecida, tá? E todas as nações recorrerão a Jerusalém, certo? Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, certo? As armas serão desfeitas, destruídas. Então das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. No começo, o que fala? Nos últimos dias acontecerá, tá bom? Então isso aqui é profecias para os últimos dias, ok? Todo homem poderá sentar-se debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, e ninguém os incomodará. Olha aí a eternidade, como será, certo? Pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses. Tá aí, ó, certo? Mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Ok? Então tá aqui, até o versículo 5. Que eu quero que você entenda que o livro de Miqueias, que é um livro pequeno, ele é um dos livros que mais nos alertam sobre o final dos tempos, sobre as mudanças que vai haver no mundo e que já está acontecendo, que muita gente não está reparando, né? Então olha só, o Senhor Deus promete que haverá um tempo em que as coisas vão melhorar e muito, mas como tem aquele texto, né, que diz o quê? Depois da tempestade vem a bonança. Aqui está dizendo da bonança, vai melhorar muito, mas antes dessa melhora temos uma grande tempestade a enfrentar, que está prestes a chegar, e ela está sendo armada, certo? Está sendo preparada. Precisamos então confiar no nosso Deus com relação ao nosso futuro, certo? Você não sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer, o que vai ser feito, o que você precisa fazer. Você tem que simplesmente seguir o que está na Escritura, ok? A Escritura é a prova da nossa confiança. Olha, Deus manda andar assim, eu vou andar, porque Ele sabe as consequências no dia de amanhã. Eu não sei. Qualquer coisa que eu faça ou deixe de fazer, amanhã vai me custar alguma coisa, certo? Então temos que nos preparar dessa forma, confiar em Deus. Eu leio na Escritura, o Senhor mandou andar assim, eu vou andar assim, porque só Ele sabe o dia de amanhã e eu confio nele. Se você confiar nele, você deixa na mão dele, né? Então tá aqui, né? A palavra de Deus nos promete que o Senhor nos dará descanso e paz, ok? Aí consiste a nossa fé. O Senhor me prometeu descanso e paz, portanto eu não posso deixar, certo, de lado e não obedecê-lo e não fazer a vontade dele, porque ele está dizendo que a recompensa para todo aquele que crê, que confia, que obedece, é justamente isso aí, descanso e paz. Por isso ele fala, o homem sentará debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, certo? Então vivemos em um mundo em que as pessoas não querem a Deus. Você hoje vai falar de Deus, é assim, eu digo isso aí porque eu já passei diversas experiências, né? Você vai falar de Deus para muitas pessoas e Deus para elas só serve se Deus se enquadrar no modo de vida, no modelo de vida dela. Fala, olha, eu sou assim, Deus tem que me aceitar assim, e não é desse jeito, porque criaram aí uma coisa que vai dizer, olha, Deus me aceita como eu sou. Não, Deus tem as regras, e já está na Escritura.
Deus, ele te recebe como você está, mas na condição de você ser mudado. Você tem que deixar na mão de Deus: Senhor, eu estou assim, mas o Senhor pode me modelar segundo tua vontade. E muitas pessoas estão vindo hoje, sistema religioso no mundo está mostrando o seguinte: não, você tem que moldar Deus de acordo com os seus costumes. É assim que está acontecendo, infelizmente, certo? Estão querendo moldar Deus de acordo com os seus costumes. Então nós vemos aí igrejas, certo? Com arco-íris, nós vemos igrejas, certo? Com anulando parte da Escritura, e outras que acrescentam parte na Escritura, justamente por quê? Porque o líder da igreja diz: não, na minha igreja não se faz isso. Não, mas a Escritura manda fazer. Não, isso aí era para o povo do passado, agora não. Justamente tem que ser como ele quer. Por isso é que nós temos que nos focar na palavra de Deus, ok? Então nós vivemos em um mundo em que as pessoas não querem a Deus, não querem, eles querem a sua vontade própria, né? Não desejam conhecer a Deus, não, basta o que eu quero, certo? Não desejam conhecer a Deus. Cada vez mais as nações o desprezam. Olha o que está acontecendo no mundo afora. Quando se fala as nações, os líderes, as grandes potências principalmente, né? Os líderes estão fazendo de tudo para desvirtuar o povo da fé. Por quê? Porque a fé tem que ser como eles querem. O povo tem que estar dentro das rédeas para que eles mantenham o controle, certo? E quando a religião diz que Deus, certo? Que Deus nos liberta e Deus nos torna livre, isso é preocupante para grandes nações. Opa, essa liberdade que eles estão falando, eles não vão obedecer a nós, eles vão querer obedecer a esse Deus. Então, anula parte da Bíblia, ou proíbe a Escritura, ou proíbe a própria religião, ok? Como nós vemos aí, países que fazem isso constantemente e estão avançando, né? Então, veja bem, né? Eles não querem conhecer a Deus e cada vez mais as nações o desprezam. Viver em um ambiente como esse é com certeza muito hostil, é terrível, porque as pessoas que querem servir a Deus legitimamente, como Deus determina, como está escrito, essas pessoas passam a ser perseguidas, então sofrem hostilidades, é um ambiente hostil. Precisamos suportar e ter paciência em relação a muitas coisas. Aí é que consiste a nossa fé. Ter a paciência. Quando você confia em Deus, você tem que manter a sua paciência sempre firmada na palavra do Criador, ok? Mas a promessa de Deus é de que Ele redimirá o seu povo. Portanto, está aqui o que nós sempre falamos. A palavra de Deus, ela nos garante: olha, tudo isso vai acontecer, mas eu estou com vocês e eu vou redimir. Significa, eu trarei a redenção final. E aí sim, vocês saberão como é o sabor da vitória definitiva para sempre, que nunca mais terá um contraditório, vamos dizer, né? Entendeu? O mal não reinará mais, o mal não será mais ameaça, porque ele será totalmente extinto e destruído, ok? Livro de Miqueias, um livro excelente, livro pequeno, leia, estude o livro de Miqueias, Naum, Joel e muitos outros, Oséias, né? São livros pequenos, mas maravilhosos. Então não perca a chance de aprender mais ainda. Busque esses livros e estude. Tem muitos estudos muito bons para você aprender cada vez mais. Tem alguns pastores aí que lançaram alguns estudos sobre livros pequenos, de pequenos profetas, né? São maravilhosos os estudos. Vai lá, acompanha, aprende, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. E vamos aí aguardar, porque a nossa redenção final está próxima, hein? Está muito próxima. Aqueles que não creem, certo? Vão fazer que nem aquelas virgens, lembra das virgens que não acrescentaram o azeite? Quando chegou na hora de entrar a redenção, certo? Não puderam, faltou azeite. Aí queria que as outras dividissem, não pode ser dividido, certo? O azeite sagrado não. E elas, enquanto foram buscar, perderam a chance da porta e a porta se fechou. Então não faça como essas virgens, certo? Vá lá, se prepare. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho de todos, hein?